Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Vamos para mais um vídeo de meditação na palavra de Deus, dando sequência à nossa série de mensagens de introdução aos livros da Bíblia. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a segunda epístola universal do apóstolo Pedro. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela é toda ela inspirada por Deus e nos traz ensinamentos importantes para a nossa vida, para a nossa conduta espiritual. Então, esta segunda epístola do apóstolo Pedro, assim como já está assim explícito no seu título, ela também foi escrita pelo apóstolo Pedro. E nós vemos no capítulo de número 1 e no versículo 1 que ele se identifica falando: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta saudação do apóstolo Pedro, então, podemos assim entender que foi escrita, ou estas palavras foram faladas pelo apóstolo Pedro. Esta segunda carta, ou esta segunda epístola, ela é subdividida em 3 capítulos, onde nós fala sobre diversos assuntos. No capítulo de número 1, a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, ele fala sobre buscar se firmar cada vez mais na fé. Quero destacar o capítulo 1 e o versículo 10, que diz assim: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha só, ele fala sobre buscar estar cada vez mais firme na fé, que um dia nós aceitamos. Ele diz: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto jamais tropeçareis. Então, neste mundo terrível, tenebroso que nós vivemos, é preciso se firmar cada dia mais em Cristo Jesus, alicerçar a nossa fé na palavra de Deus para jamais tropeçar na caminhada. E a palavra do Senhor segue dizendo, no capítulo de número 2, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele traz uma advertência, um alerta relacionado aos falsos mestres, sobre o fim dos tempos, e que se levantariam muitos falsos mestres. No capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos que quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha só, já naquele tempo houve falsos doutores, falsos mestres que, de certa forma, de uma forma camuflada, introduziam no meio da igreja, no meio do povo de Deus, falsas doutrinas, heresias, falsos ensinamentos que levam à perdição. Assim também isto acontece em nossos dias. E nós, como crentes, como filhos de Deus, nós precisamos cada dia nos alicerçar mais na fé, buscar conhecer a palavra, buscar ler a palavra, estudar a palavra de Deus, para não ser enganado pelos falsos doutores, pelos falsos mestres, pelos falsos ensinadores. No capítulo de número 3, o apóstolo Pedro, ele fala sobre a vinda do Senhor. E nós que somos crentes, que servimos a Deus, nós confiamos, nós acreditamos na vinda do Senhor,
nós acreditamos no arrebatamento, nós acreditamos na vinda do Senhor, também em grande poder e glória, né? E no versículo de número 9 e 10 do capítulo 3 diz assim: mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só que o que a palavra do Senhor Deus diz, que o Senhor, ele não retarda a sua promessa. Deus prometeu salvar, ele enviou Jesus para salvar a humanidade, e também o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele falou que iria ao Pai nos preparar um lugar e voltaria e nos levaria de volta, né? Nos levaria para esta morada celestial. Então, aqui diz a palavra de Deus que o Senhor não retarda a sua promessa e que o dia do Senhor, ele virá como ladrão da noite. Ou seja, assim como nós não sabemos em qual momento, por exemplo, um ladrão virá à noite para roubar, assim também nós não sabemos o dia e nem a hora. A ninguém é revelado o dia e a hora em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. É por isso que nós precisamos estar preparados com a nossa vida espiritual em dia. E o apóstolo Pedro encerra esta carta falando sobre que é necessário buscar crescer espiritualmente. No capítulo 3, versículo 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então, meus queridos amigos e irmãos, é preciso buscar crescer na graça, é preciso buscar crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sim, para estarmos cada vez mais firmes. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa e sua família. Leia esta epístola, esta carta de Pedro, para que você possa entender tudo o que está lá escrito e com certeza crescer espiritualmente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, com certeza o Senhor estará abençoando a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.